Oi, tudo bem? Você está na Junca Games, o meu nome é Rafael. Hoje a gente vai falar sobre 5 dicas essenciais que você precisa saber para montar um deck eficiente e barato também, tá? Se você é um jogador que entrou no jogo para poder competir, que seria o modo Standard, essa dica ela vai valer na questão de consciência de como monta um deck, não na questão de barato, tá? Porque Standard nunca vai ser barato. Nem agora, nem nunca. Mas se você está começando a jogar, quer jogar com os amigos, mas pega aquele deck que sempre é groselha e você acaba caindo, ou o deck que não funciona, só sai land para você e você não consegue seguir no caminho, mas só quer se divertir, então tem aqui algumas 5 dicas que eu vou passar para vocês. Então vamos lá? A primeira dica que eu falo são cartas de custo de mana baixo. Não significa que sejam boas, tá? Mas significa dizer que você tira ela com mais antecedência na sua jogada. Por exemplo, aqui eu vou ilustrar o que eu estou falando. Isso aqui é um feitiço de custo 6, né? Tá aqui em cima, 4 manas incolores, 2 manas de verdes. E você, no caso aqui, cria 3 fichas, né? Do tipo javali. E com essa criatura morrer, cria uma ficha de comida, tá? E essa ficha de comida, ela te dá pontos de vida quando você vira ela. Só que ele é um custo 6, tá? Tem cartas que fazem a mesma coisa com um custo bem menor. Aqui nesse caso, você tem uma Planeswalker, a Nissa Revane, você tem custo 3, tá? Visando sempre assim um custo menor. Mas lembre-se que apesar de que custo menor também não significa dizer que é uma carta boa ou ruim, é sempre você avaliar o custo de mana com as habilidades e a sinergia do seu deck, tá? O objetivo é você ter cartas de manas de custo baixo, né? Você ter custo 1, 2, 3, é para você ter uma curva de mana que favoreça a sua jogada. Você não ter, por exemplo, muita dificuldade de colocar carta na mesa. Vamos dizer que você coloque cartas que são boas, que tem uma sinergia muito boa, é contextualizada com a sua estratégia, mas são custo 4, você só consegue colocar ela no 4º turno. Mesmo que você tire ela na sua mão desde o primeiro turno. Então, é sempre bom investir em custo de mana baixo também, que você consiga colocar essas cartas em jogo. O segundo ponto são cartas integradas. O que é a habilidade de carta integrada? A habilidade de carta integrada. São habilidades que... são cartas que possuem muito mais do que uma habilidade, né? E normalmente é bom você nunca colocar uma carta que não tem habilidade nenhuma. Por quê? Porque você não vai ter uma vantagem a mais com ela. Deixa eu ver uma carta aqui que não tem. Eu acho que eu coloquei todas as cartas aqui de exemplo, que são cartas que... Tem uma aqui que é somente de mecânica, né? A mecânica do ímpeto. Quando você coloca essa carta no turno que você conjurou, você consegue jogar ela. Normalmente você não consegue, né? Você conjurou uma carta, só pode jogar no outro turno. Essa no terceiro turno pode ser jogada e ela pode ser utilizada porque ela tem ímpeto. Mas ela não tem habilidades, aqui é mecânica, tá? As habilidades dela seria isso aqui. Seria isso aqui, tá? Toda vez que você... um ou cartas vão colocar no seu cemitério, você ganha esse marcador aqui, e se você pagar, isso aqui é habilidade, tá? Isso aqui é mecânica. Essa daqui, essa mecânica aqui já te favorece porque tem essa questão de você conjurar e você tem essa vantagem que todo mundo que conjura naquele turno não pode jogar naquele turno, só no próximo turno. Essa seria uma vantagem, mas não uma habilidade. Você não pode usar essa carta para nada a não ser atacar ou bloquear. Quando você cria uma habilidade integrada, são habilidades que eu costumo chamar assim, que é um conjunto de inúmeras habilidades que você possa utilizar durante seu turno. Então vamos dizer que você tem uma carta que, pagando o custo de mana, né, você tem... Nessa aqui você paga um custo de mana. E você coloca uma mana incolor, uma mana azul, uma mana preta. Coloque o card do topo do seu Grimório em seu cemitério. Tá? Isso aqui é para você tirar as cartas que estão na frente, né? Ela serve muito, e aí que vem a nossa tática. Ela serve muito quando você tem uma carta que faz vidência. Você sabe quais são as cartas que estão no topo do seu Grimório
E se você perceber que ela não faz nenhum sentido para você utilizar, né? Você só colocou ela, vamos dizer que seja um terreno. Você já tenha terreno suficiente. E aí você sabe que aquele terreno vai te bloquear no próximo turno. Você usa isso aqui e praticamente descarta aquele terreno que você não vai querer. E você vai tirar uma carta melhor. Isso que é a habilidade integrada. Quando você tem cartas que não têm habilidade no seu jogo, você tem mais chances de não ter tanta vantagem assim no jogo. Você vai sempre estar à mercê de tirar aquela carta coringa, a carta de vitória, que você precisa. Então você sempre visa habilidades em número de carta, tá? Você pega sempre uma carta que tem pelo menos uma habilidade ou mais, sempre prioriza com habilidade ou mais, então sempre você vai procurar uma carta em comum ou lendária, nesse caso, e sempre vê pela característica desse tipo de habilidade ativada. Tem a habilidade que entrou no jogo só usada uma vez, tem habilidade que você paga custo de mana, então você pode utilizar toda vez em todo turno. E tem habilidades que você não ativa. Você tem que comprar um card ou uma criatura com voar tem que entrar para ela poder ter efeito. Bem, nossa terceira dica é cartas da mesma coleção, elas conferem mais sinergia. Aqui tem que ter um cuidado, porque quando eu falo cartas da mesma coleção, é o seguinte. Essas duas aqui são da mesma coleção, porque ela também é da mesma... é o mesmo tipo. Deixa eu ver aqui... Uma que seja da mesma coleção, mas não seja do mesmo tipo. Essas são da mesma coleção, tá? As duas são do Juramento de Sentinelas. Elas são da mesma coleção. Quando eu falo da mesma coleção... é que quando você tem, por exemplo, uma expansão, tem o Férias Além da Morte, tem Icória, o próximo vai ser Raising Zendikar. Qual é o macete nesse caso? É que quando você tem uma coleção, você tem, obviamente, maiores chances de ter cartas que se combinam melhor, porque elas foram construídas para assim serem. Tem mecânicas que atendem, tem atributos que atendem. Por exemplo, tem alguns atributos do Kaladesh ou do Amonkhet, por exemplo, que tem recursos como energia, você gasta tanto de um elemento tal que não existe nas outras cartas. Então você acaba não utilizando todos esses recursos. E existem essa ideia de que quando você tem, por exemplo, assim, criar fichas, né? Vamos dizer que você tenha criação de fichas, que é o que eu vou falar em estratégias depois, o tipo de estratégia que você pode utilizar. Quando você cria ficha e você tem várias cartas de várias coleções que também criam ficha, às vezes pode criar um hiato porque essas fichas foram criadas para aquela coleção e não para aquela outra. E aí você tem recursos de uma coleção que não existe na outra mais. Então você acaba, digamos assim, não utilizando. Mas aí tem um extra, tá? Porque isso é para facilitar a vida. Você criar uma sinergia, você não precisa pensar muito. É você pegar cartas da mesma coleção. Mas você pode pegar cartas de inúmeras coleções. Aqui, só nessa exemplo aqui, eu tenho cartas de várias coleções, né? Eu tenho Juramento de Sentinelas, eu tenho Core 7 2019, eu tenho Magic Origins. Mas geralmente são cartas assim, essas cartas aqui são com mecânica de voar. É muito difícil você criar anti-sinergia, você criar uma assincronia que não seja perfeita para o seu deck. Então, é sempre olhando para esse ponto. Mas se você não quer ter tanta dificuldade, pega cartas da mesma coleção, que é mais fácil de criar sinergia nesse caso. Uso apenas de uma tribo. O que é tribo? É tipos específicos. Por exemplo, um exército de globins, um exército de dragões, um exército de lobos, uma alcateia de lobos, tá? Um exército de soldados. Isso é uma tribo. Por que usar apenas uma tribo? Porque você tem mecânicas, habilidades, contexto quando você usa uma tribo em especial. Esse aqui é uma esfinge, mas esse aqui tem a ver com pássaro, né? Tá. Ave mago, tem ave aqui também, que é a coruja. Esse aqui é elemental, mas às vezes pode entrar, mas vamos seguir a risca que eu estou falando aqui. E aqui nós temos
só ave, tá? Isso aqui é uma tribo, tá? Não é muito, digamos assim, famosa de você fazer tribo de ave. O que é famoso é fazer Globin, né? Só gosto do Globin. E o que acontece com criaturas que têm assim a voar? É que você pode ter a habilidade, por exemplo, de... se uma criatura com voar entrar, ganha tantos marcadores para todas as criaturas de voar que você tem. Então, se você só tem um deck de voar, você tem mais probabilidade de tirar sempre essa estratégia. Agora, se você coloca uma criatura com voar, uma criatura que não voa, uma criatura que é defensora, você já quebra parte dessa tática que você criou. Que nem Globin. Globin tem muito Globin que tem habilidades que você vira a carta e causa dano. Que você entra com ímpeto. Que você entra causando dano ao jogador e dano a alguma criatura ao seu favor. Ou se você entrar com tantos Globins, você tem a habilidade de girar uma ficha de criatura. Né? Se você coloca Globin, coloca uma outra tribo tipo da ave, você já vai quebrar o padrão das suas habilidades. Você vai quebrar a ideia de você criar uma habilidade que tenha contexto, né? Acaba que você cria uma dispersão do que você quer fazer no jogo. E use apenas uma estratégia. O que é estratégia, né? Muitas vezes a gente tem uma coleção de cartas, uma seleção de cartas que são muito divertidos de utilizar, né? A gente quer utilizar todos os dragões que a gente vê, a gente quer utilizar todos os vermes primordiais, quer usar todos os monstros massivos que a mana verde possui, mas não é assim que a banda toca em Magic. Você tem uma probabilidade de tirar essas cartas em 60 cartas, se você jogar Modern Standard, se você jogar Selado é 40 cartas, se você jogar Commander 100 cartas, e uma carta de cada. Quando você usa uma estratégia, você pensa da seguinte forma: vou utilizar a estratégia de fichas, por exemplo. Minhas criaturas criam fichas, né? Eu reuni aqui, não pensando muito na sinergia das cartas, tá? Mas pensando em que toda essa carta aqui gera uma ficha, né? Quando você coloca essa lealdade aqui, que é a primeira habilidade, coloque no campo de batalha uma ficha de criatura verde, né? Do tipo planta, tá? E aí o que acontece? Você cria aqui fichas, né? Você consegue criar fichas, isso é uma estratégia, né? Criar fichas. Crie 3 fichas da criatura verde do tipo javali. Quando essa criatura morrer, você cria uma ficha de comida. Você tem uma habilidade integrada. Você cria ficha, mas cria também a habilidade de você gerar energia, né? Esse aqui é um encantamento aura, né? A criatura encantada ganha 4/4. Quando o lobo for colocado no cemitério vindo do campo de batalha, cria 2 fichas de criatura do tipo lobo. Ou seja, você tem uma habilidade de, ao mesmo tempo, né? Tá subentendido essa habilidade, que você aumenta a capacidade dela, né? Você cria um monstro gigantesco, de uma certa forma. Mas quando ela morrer, você também coloca 2 criaturas do tipo lobo, né? E se você tem essa daqui, e você utiliza essa segunda aqui, coloque um marcador 1 em cada criatura que você controla, você já consegue passar isso aqui para 3/3, tá? Esse daqui é o lodo, né? É o Biogenic Lodo. Essa aqui, quando a criatura lodo entrar no campo de batalha, você cria uma ficha 2/2, tá? E no começo da sua última fase, né? Coloque um marcador de 1 em cada ficha de lodo que você controla. Ou pague, né? Aqui você tem 3, né? Praticamente. Essa aqui vai ser utilizada só uma vez. Essa aqui também vai ser utilizada todas as vezes que você terminar sua última etapa. E aqui você cria... se você pagar 1 incolor 3 manas verdes, você cria uma ficha, né? De lodo, né? E você continua utilizando. Essa daqui favorece aquela ficha de lodo, né? Eu coloquei ela, apesar dela não fazer parte de criar fichas, ela se favorece pelo fato de você ter essa aqui, né? Toda criatura lodo que você tiver ganha um marcador 1/1.
E essa aqui, a Intrusa, do Tono de Eldraine. Os outros eu não falei, mas esse aqui era mais recente. O grande problema é o custo de mana. Lembra que a primeira dica que eu falei, que é o custo de mana? Você cria 3 fichas de criatura verde do tipo urso, tá? 2/2. E lembrando que como você tem essa daqui, olha só como é que você cria. Né? Eu pude criar o combo com outro, posso criar o combo com esse também. Lembra do marcador aqui? Tá? Isso faz com que você tenha sinergia, vários combos em uma, né? Quando você adota uma estratégia só, você tem uma possibilidade de combos. Isso facilita a sua vida no final das contas. Você cria 60 cartas, você coloca 60 cartas e todas elas de uma certa forma se combinam. Quando você cria uma estratégia unicamente, quando você cria muitas estratégias, você se dispersa nisso, tá? Então, resumo rápido. Cartas que possuem custo de mana baixo. Cartas com habilidades integradas. Sempre se atentando às características de cada carta. Tá? Se são auto-trigadas, se são ativadas por alguma ação, ou se elas são utilizadas uma vez só. Cartas da mesma coleção, elas criam um contexto de sinergia mais fácil. Você pode criar cartas de outras expansões, mas é muito mais fácil você encontrar na mesma expansão essa sinergia. Use apenas uma tribo, coloca uma tribo de orcs, uma tribo de aves, uma tribo de elfos. Não mistura isso, porque você vai tirar muitas das habilidades inerentes a cada uma dessas tribos. E use apenas uma estratégia. Vai criar ficha, só coloca a criação de ficha. Vai gerar energia de vida, só cria energia de vida. Vai criar para marcador, só cria só para marcador. Para você não dispersar. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Ele foi um pouco longo, mas ele é muito divertido de você entender quais são as dicas que podem facilitar a sua vida e que podem deixar o seu jogo muito mais divertido. Não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhe com os amigos, ative as notificações e muito obrigado, pessoal. Até mais.